A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Estamos iniciando uma live na presença de Deus para poder estar falando algo da parte de Deus aqui para os meus irmãos. Que Jesus, ele ainda conta com a igreja nessa última hora, como está na descrição da live. Estava orando, buscando a Deus. Jesus estava falando através da palavra comigo, que ele ainda conta com os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então eu quero estar mencionando uma palavra aí a todos os irmãos que estarão vendo essa live aí, para que Jesus possa falar contigo e possa falar comigo, pois sabemos que os dias estão se abreviando para a vinda de Cristo, as coisas estão difíceis, o mundo está cada vez mais se encaminhando para o dia da ira do Senhor, mas todavia ainda existe remanescentes da verdade, homens e mulheres que ainda não se dobraram perante o mundanismo e as concupiscências da carne, mas que acredita ainda no arrebatamento, que acredita ainda e não perdeu a esperança de que qualquer momento vai soar a trombeta. A qualquer momento sabemos que a nossa morada já está sendo preparada. Neste momento Jesus, quem sabe, está medindo os nossos quartos, a nossa sala, a nossa casa, está separando, fazendo a separação, ajeitando o nosso lugarzinho lá no céu, para que nós possamos estar com Ele. Então, meus amados irmãos, eu vou estar mencionando essa palavra aqui, então, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, se você sentir de compartilhar essa live aí, compartilha se você sentir no teu coração. Amém, irmão? E fica até o final aí, se você quer ouvir uma palavra direcionada por Deus, que venha falar contigo no teu coração. Fica até o final da live aí, meu irmão. Que Jesus ele vai falar contigo, amém? Então diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitões do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinava o povo e anunciava em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles, e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, Anás, sumo sacerdote Caifás, e João de Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram, com que poder e em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós anciões, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele que em vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que nós fazemos tais coisas. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, Jesus Cristo de Nazaré, ele amou o mundo de tal maneira que ele veio nessa terra, pois a Bíblia diz no livro de João que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Pois o Verbo era Deus, estava com Deus, mas ele deixou o seu trono para vir em forma de carne corruptível, em forma de ser humano, para trazer a salvação àqueles que jaz em trevas. Pois nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Deus separou um povo e escolheu para ser chamado povo seu, povo santo, um povo que Deus deu o privilégio de ser chamado seu povo. Quando Deus faz promessas a Abraão, dizendo, sai da tua parentela e vai para uma terra distante, porque a sua mulher, Sara, de 90 anos, dará à luz um filho, e esse filho da sua velhice será o começo da sua descendência. De Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Abraão olhou para Deus e disse, Deus, eu não consigo contar as estrelas. Então, Abraão, dessa forma que você não consegue contar as estrelas, o número das estrelas será o número da tua descendência. O número da areia da praia será o número da sua descendência.
porque vai ser incontável, vai ser muito grande a sua descendência. Então a Bíblia menciona, meus irmãos, que Deus agora passa o tempo, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera ali José e mais 11 filhos que o venderam ali como escravo, né, para o Egito. Tudo foi um trabalho de Deus. A geração de José, de Jacó, começa a crescer imensamente no Egito quando eles vão para lá. E o povo egípcio começa a oprimir o povo de Israel, né? E a Bíblia menciona que Deus, com o braço forte, escolheu o homem, né, por nome de Moisés, para libertar o seu povo. Quando Deus aparece para Moisés numa sarça ardendo em fogo e dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. Moisés agora, ele olha para Deus e diz: Senhor, o que eu devo fazer? Deus falou para ele dizendo: vai, eu tenho visto o clamor do meu povo. Vai, liberta eles. Diga que o eu sou te enviou para libertar aquele povo. E diga para Faraó que deixe o meu povo ir, porque eu tenho visto o clamor, tenho visto a aflição, tenho visto a dor, a angústia do meu povo. Tenho visto que eles estão sofrendo e eu quero libertar eles, eu quero ajudar eles, quero dar uma nova terra para eles, uma terra da promessa que eu fiz a Abraão, uma terra que mana leite e mel. Eu quero dar para eles que eles possam descansar, para que eles não fiquem mais sofrendo. Então Deus se compadeceu daquele povo, enviou Moisés. Moisés disse: eu não vou sozinho, só se o Senhor ir comigo. Então me mostra um sinal. Deus falou: leva esse cajado, lança no chão. Ele lançou no chão, se tornou uma serpente. Deus falou para Moisés e disse: pega agora na cauda da serpente. Ele pegou, se tornou no cajado. Esse sinal acompanhará você para que eles saibam que eu te enviei. Então Moisés agora vai com a ordenança de Deus para dentro do Egito para fazer conforme o que Deus queria que ele fizesse. A Bíblia menciona que Moisés começa a fazer os prodígios. Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Então começa a vir pragas sobre o Egito. Vem praga de rã, vem praga de gafanhoto, vem praga de sapo, vem praga de todo tipo. As águas se tornam sangue. E a última praga agora, o filho de Faraó vem morrer com todos os primogênitos. Todo o primeiro filho de todos os egípcios vieram a morrer e perder sua vida. Com isso, Faraó amoleceu o coração e deixou o povo sair. E a Bíblia menciona que agora Moisés sai na frente do povo rumo ao Mar Vermelho. A Bíblia diz também que quando eles chegam numa certa altura, Deus endurece o coração de Faraó para que possam perseguir aquele povo, para que venha a ser morto dentro do Mar Vermelho. A Bíblia diz que Faraó começa a ficar pensativo e diz: o que eu fiz? Por que eu libertei esse povo? Eu vou ter que pegar meus carros e vou lá atrás deles para trazer de volta para que venham me servir. E a Bíblia diz que ele sai rumo ao povo, e o povo olha para trás e vê que os seus perseguidores começam a o perseguir. E a Bíblia menciona que eles se dão de frente com o Mar Vermelho, dos dois lados tem barreira. Olha para trás, começam a murmurar e dizer: Moisés, tu tiraste nós dali, pelo menos nós estávamos sendo escravo e não estava morto. Agora os egípcios que estão vindo atrás vão vir e vão matar nós. Por que você fez isso, Moisés? Moisés fica meio um momento sem saber o que fazer, olha para o céu e Deus fala com Moisés e diz: Moisés, toca na água. Moisés tocou na água, o mar se abriu. O povo passou em seco para a glória de Deus e Deus deu escape para aquele povo. Então, meus amados irmãos, Deus vai dar o escape para a tua vida. E quem sabe muitas vezes você se encontra da mesma forma que este homem, da mesma forma que este povo. Você olha para frente e vê um mar na tua frente, parece que não tem saída, olha para o lado, olha para o outro e para trás só tem perseguidores falando mal. Então, meus irmãos, a vida é difícil, mas Deus ele tem um escape. Deus ele te deu a autoridade para você vencer as lutas do dia a dia, as barreiras, as dificuldades, tudo com a fé em Cristo, confiando, não murmurando, não blasfemando, mas acreditando que o Senhor Jesus tem a saída para a tua vida. A Bíblia menciona agora que aquele povo saiu, atravessou o mar. Quando os perseguidores entraram no mar também, Deus endureceu o coração de Faraó. Quando estavam no meio do mar, Deus fechou o mar e matou todos os seus perseguidores. A Bíblia diz que Deus escolheu agora Moisés para ensinar o povo. Moisés começa a dar as leis para que o povo viesse obedecer. Mas, meus irmãos, o povo com isso veio a se rebeldear contra Deus. E a Bíblia menciona que Deus levantou profetas como o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Malaquias, para restaurar a santificação do povo. Deus levanta muitos homens, como levantou Daniel, levantou homens para defender a santidade, defender o nome de Deus dentro de Israel, porque Deus agora estabeleceu no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, uma ordem para o povo, dizendo, no primeiro mandamento: adorarás o Senhor teu Deus, lembra-te dele que tirou vocês do Egito, para o adorar, não terás outros deuses diante de mim.
Assim disse o Senhor para aquele povo: não farás imagens de escultura nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Não farás imagem de cavalo, imagem de vaca, imagem de qualquer tipo de ser humano e o adorar, mas somente adorarás o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso Jeová. E aquele povo veio então a rebeldear contra Deus, levantando um bezerro de ouro quando Moisés está no monte. E ali já foi a primeira violação aos mandamentos que Deus já havia determinado. Moisés desceu irado, quebrou as tábuas do mandamento, mas Deus ainda se compadeceu do povo, fez uma nova aliança. E como eu já disse agora há pouco, levantou profetas. E o povo foi endurecendo. O coração foi matando os profetas de Deus. Não queria dar ouvido à voz de Deus. Então a Bíblia menciona que no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que Deus agora falou dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? E a Bíblia menciona que Isaías, quando está tendo a visão, ele vê Jesus se colocando de pé diante do trono de Deus e dizendo: Pai, envia-me a mim. Eu irei por eles. Eu irei para ver se eles vão se converter, para ver se eles vão obedecer. Como diz na parábola, que Deus, olhando e não vendo saída, enviou seu filho. Quem sabe ouçam, mas eles pegaram seu filho e mataram. A Bíblia menciona, meus amados irmãos, que agora nasce Jesus Cristo, né, em Belém, da Judéia, dentro do ventre da mulher chamada Maria, que agora Deus escolheu uma serva, né, pura, virgem, porque Deus, Jesus, já habitava com o Pai desde o princípio da criação do mundo, como a Bíblia menciona no livro da Gênesis, que Deus olhou para Jesus e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Jesus era a luz. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia menciona no capítulo 1 da Gênesis que Deus falou: haja luz. Isso foi no primeiro dia, e houve luz. E essa luz era Jesus, porque a Bíblia diz que só no terceiro dia Deus cria o sol e a lua. Então, até então, essa luz não era o sol e a lua, mas essa luz era Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. E como a Bíblia menciona também no livro do Apocalipse, que Jesus é a lâmpada que vai iluminar a cidade. Então, meus irmãos, nós sabemos que Jesus é a luz, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio, chamou 12 discípulos, escolheu, deu-lhe autoridade para curar enfermos, expulsar demônios e também pregar o reino do céu. Ensinou eles como orar, como jejuar, como dar esmola, não ajuntar tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corrói. Disse para eles: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vão, pregue meu evangelho, ganhe almas, anuncie o reino do céu, diga que Deus está irado com as nações, que o reino dos céus é chegado e que tudo isso aqui vai estar reservado para o fogo, mas que ainda há um lugar de descanso. Então Jesus começa a curar enfermos, curou agora um homem que já havia 38 anos que estava numa cama, né, no poço de Betesda, esperando que o seu milagre, esperando que agora alguém colocasse ele sobre o tanque. Mas agora Jesus chegou para ele e disse: se você crê, você pode se levantar, tomar a tua cama e andar, porque eu sou a cura, eu sou o milagre. Não precisa vir um anjo aqui não, porque eu sou o dono da vida. Jesus também agora ressuscitou o filho da viúva de Naim, que agora estava indo, a sua mãe chorando, rumo para o sepultar, com a grande multidão consigo chorando. Jesus chega na beira do caixão, toca no caixão e diz: levanta-te, menino. Restitui a vida do menino. Então, Jesus agora opera muitos milagres, cura o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, e muitos dos fariseus, dos principais das sinagogas, os escribas, os doutorados, agora começam a invejar Jesus, ter inveja dele. A Bíblia menciona que eles começam a perseguir e tentar achar algum tipo de causa para crucificar Jesus, mas não achando nada para o crucificar. Agora a Bíblia menciona também que eles ficam irados com Jesus. Eles colocam um homem da mão mirrada num dia de sábado na frente de Jesus, quando Jesus está na sinagoga pregando e ensinando. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus não podia ver aquele homem doente e não o curar, porque no coração de Jesus tinha um amor tão grande para com as almas, ele não poderia ver um enfermo sem deixar ele passar em branco. Então Jesus agora sentiu um desejo muito forte do seu coração de o curar e levantou a voz dizendo: quem de vós que num sábado, um jumento de vocês, ou um boi ou algo assim, cair num lamaçal, vocês vão deixar ele morrer só porque é um dia de sábado? Eles falaram: não, nós vamos salvar o nosso jumento. Então, se vocês podem salvar um jumento, um animal que não tem alma, que não tem vida, eu também posso salvar este pequenino que está doente. Aí Jesus curou aquele homem no dia do sábado, porque a lei de Moisés dizia que não poderia ser curado no dia de sábado. A Bíblia menciona, meus amados irmãos, agora que está chegando a hora. Jesus está caminhando para ir ser crucificado no Gólgota. Já está chegando o momento. Jesus agora, aos 38
32 anos, 33 anos, ali ele já fala para seus discípulos, dizendo para eles, está chegando a minha hora, eu vou partir, eu vou ir para o Pai. Está chegando a hora dos perseguidores me matar. Mas eu digo para vocês, meus discípulos, em João 14, não turbe o vosso coração, creia em mim, creia no Pai que me enviou. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Porém, eu vou preparar uma morada, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. E eu vou preparar essa morada e virei novamente, para levar vocês comigo. E a Bíblia menciona, meus irmãos, que passa os tempos, Jesus é crucificado, mas agora os discípulos ficam tristes, se dispersam, Pedro nega Jesus, cada discípulo vai para um lado, Pedro volta agora para pescar, continuar pescando que nem já era o trabalho dele, mas Jesus ao terceiro dia, ele ressuscita de entre os mortos, e a Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele aparece, ele ajunta. A primeira mulher agora que vê Jesus é Maria Madalena. Quando vai ao sepulcro ver Jesus, ela chega e vê a pedra que estava no sepulcro retirada. E a Bíblia diz que Maria Madalena começa a chorar. E daí quando ela começa a chorar, um anjo aparece a ela e diz, mulher, por que você chora? Porque aquele que você procura, ele não está mais aqui. Porque ele vive, ele reina, ele não está mais morto, ele já ressuscitou. E Jesus chega e ela vê Jesus. E a Bíblia diz que ela volta para os seus irmãos, reúne todos os discípulos. E agora ela anuncia dizendo, Jesus ressuscitou. Não fiquem tristes, eu vi o Mestre. E a Bíblia diz que eles duvidam dela. E quando está reunidos os 11 agora, porque agora Judas não está no meio, porque Judas agora se suicidou. Então só tem 11 discípulos. Jesus aparece no meio deles dizendo, paz seja convosco. Eu estou vivo. Eu não estou morto, não. Eu já ressuscitei em carne. Agora Tomé não está presente no meio e duvida. Quando eles avisam Tomé dizendo, Jesus ressuscitou, Tomé diz, não acredito, somente se eu tocar nos cravos, aonde perfurou a sua mão, onde os pregos passaram, se eu tocar ali eu vou acreditar. Se eu tocar no lado onde a lança o furou, aí eu vou acreditar. Como muitos nos dias de hoje só acreditam se vê-se Jesus. Não acreditam em Jesus se nós falando. Mas Jesus é como o vento. Jesus nós não podemos ver, mas nós podemos sentir dentro de nós o Espírito Santo da verdade. Porque Jesus está à destra do Pai. Mas um dia chegará em que todo olho o verá, e toda língua há de confessar, e todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de dizer que somente Ele é Deus, somente Jesus Cristo é Deus, e somente Ele é que pode salvar. Meus amados irmãos, a Bíblia menciona que agora está reunido os 11, Tomé está no meio deles. Jesus aparece e diz, paz seja convosco. Olha para Tomé e diz, Tomé, chega até aqui. Toca nos cravos. Tomé, não duvida. Olha aqui, toca aqui. Sou eu estou vivo. Em carne e osso, eu não estou morto não, Tomé. Toca aqui. E Tomé tocou. E quando Tomé tocou, Tomé caiu no chão de joelhos, chorando e disse, me desculpa, mestre, de eu ter duvidado. E Jesus olhou para ele e disse, Tomé, não seja incrédulo. Não duvida, Tomé, mas seja crente, acredita, confia, porque bem-aventurado, vocês crêem porque me viram, mas bem-aventurado são aqueles que quando eu partir para o céu e ser pregado o evangelho nos 4 cantos da terra, eles acreditam em mim, sem me ver, mas acreditem que eu existo e que eu estou voltando buscar uma igreja lavada e remida no meu sangue. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus fica 40 dias, 40 noites ainda com os seus discípulos, pregando e ensinando a respeito do reino. E a Bíblia diz que agora Jesus diz para os seus discípulos, eu vou subir para o céu, mas não vos deixarei sozinho. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então fiquem em Jerusalém, vão para Jerusalém, fiquem no templo, orando, jejuando, buscando a Deus, porque eu, quando subir, enviarei eles sobre vocês. Ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido do poder de Deus. A Bíblia menciona que Jesus sobe agora na frente dos seus discípulos. 2 anjos aparecem do lado dele e agora uma nuvem envolve. E os anjos ficam olhando para os discípulos olhando para os anjos, e os anjos falam para os discípulos, varões galileus, da mesma forma que vocês estão vendo este homem subindo nesta nuvem, ele também virá num dia, na mesma nuvem que ele está subindo, ele virá para julgar as nações e para salvar a sua igreja e arrebatá-la.
A Bíblia diz que os discípulos ficaram em Jerusalém orando, buscando, jejuando. Agora instituíram outro discípulo no lugar agora de Judas, que era o traidor, para ser apóstolo junto consigo. Agora a Bíblia diz que estavam aproximadamente 120 reunidos no dia de Pentecoste, reunidos num só lugar, quando que de repente o Espírito Santo desce do céu como um vento impetuoso, veemente, desce sobre a casa, enche eles do Espírito Santo, todos começam a ser cheios da glória, do poder, da graça, da unção de Deus. Uns falam em língua, outros profetizam, outros operam milagre, e a Bíblia diz que quem não estava recebendo o Espírito Santo começa a duvidar, começa a falar tão embriagado, tão bêbado, olha só, que língua que eles estão falando, nós não entendemos nada disso, estão pulando, estão que nem louco. Pedro toma a palavra e diz, homens, mulheres que estão vendo isso aqui, eles não estão embriagados, mas isso aqui é a promessa do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Espírito Santo desceria sobre a igreja, sobre toda a carne, vossos jovens teriam visões e sonhos, vossos velhos teriam visões e sonhos, vossos jovens profetizariam e toda a carne receberiam a promessa de Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que agora aquele homem, por nome de Pedro, toma a palavra e diz, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos e se convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. E com aquela palavra, Pedro agora consegue convencer aproximadamente agora 3.000 almas que se converte ao Senhor Jesus. A primeira palavra que saiu da boca de Pedro pelo Espírito Santo foi arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, meus amados irmãos, o que é que eu entendo com isso? No evangelho que nós estamos vivendo no século 21, nós não podemos acreditar em qualquer palavra que sai da boca das pessoas, porque a apostasia já está aí. Homens amantes de si mesmo, como Paulo disse, que a igreja nos últimos tempos se corromperia, porque viria falsos profetas. Jesus mesmo disse que seriam tempos trabalhosos, seriam tempos difíceis, aonde haveria apostasia, homens viriam dizendo eu sou Cristo, dizendo que o arrebatamento já teria acontecido, que não teria arrebatamento, amantes de si mesmo. Então, meus amados irmãos, a primeira palavra que saiu da boca de Pedro foi arrependei-vos. Então eu digo para você, é tempo de se arrepender. A primeira palavra que saiu da boca do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo para a igreja da época, para o povo da época, é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que os discípulos saíram cheios do Espírito Santo. Agora Pedro e João se deslocam até o templo, a uma porta chamada Formosa, um homem, mendigo, vendido esmola. A Bíblia diz que ele não tinha o que comer. Ele não tinha, e ainda além de tudo ele era coxo, não podia andar, não podia trabalhar, não tinha as suas pernas boas. A Bíblia menciona que ele olhou para Pedro com um olhar de misericórdia, com um olhar pedindo misericórdia, pedindo, por favor, me dá uma moeda, me dá simplesmente uma moeda para mim poder me alimentar, para mim poder comprar alguma coisa para mim comer. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Pedro olhou para ele e disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aquele homem se colocou em pé. O primeiro milagre que o Espírito Santo opera agora através da igreja primitiva. Meus amados irmãos, agora se levanta homens, escribas, sacerdotes, homens doutorados, homens da lei, e começam a barrar Pedro e João e dizendo, com que autoridades você faz isso? Em nome de quem vocês operam esse milagre? Como é que vocês curam um homem num nome aí estranho? E começam a se levantar contra Pedro e João. E Pedro toma a palavra, cheio do Espírito Santo, a Bíblia menciona no livro de Atos dos Apóstolos. E ele diz, vocês estão interrogando nós a respeito do bem que fizemos para um homem. Porque este homem não foi curado por nós. Não fique olhando para nós como se fosse nós que curasse esse homem, porque nós não temos poder para isso. Mas Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, este que curou este homem. E ele diz para vocês, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia diz que a igreja crescia, o poder era grande, a igreja era unida, orava, buscava Deus, vinham, vendiam as fazendas, depositavam nos pés dos apóstolos. Quando via o seu irmão necessitado, ajudava. Então, meus amados irmãos, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E o que eu quero dizer para vocês?
Essa live eu estou fazendo para dizer para vocês que Jesus ainda acredita na igreja. E Jesus ainda acredita que um povo lavado e remido no seu sangue vai se levantar como luz desse mundo. Como a igreja primitiva que não se dobrava, não se calava, não temia, quando ia perante a justiça, perante aqueles que se opunhavam, que queriam crucificar, queriam destruir, queriam perseguir a igreja, como mataram Estevão. Nós vemos nos dias de hoje, meus amados irmãos, que estamos num período em que a igreja recuou. O coronavírus aumentou aí para se cumprir a palavra de Deus, que também as pestes viriam sobre a terra. Mas a igreja, Deus está triste com ela. Deus está olhando para a sua igreja e está vendo a sua igreja recuada. Poucas pessoas, ainda existem os remanescentes que estão orando nas madrugadas, que estão saindo às ruas visitar as pessoas, visitar as almas, visitar os enfermos, curar os enfermos, visitar os carentes, anunciar o reino dos céus. Só que todavia nós vemos muita mentira no evangelho. Só que Paulo falou que seria difícil. Mas nós não podemos se acovardar em meio a tudo que está acontecendo. Não podemos olhar para isso, mas devemos, se os outros não serem exemplo para nós, vamos ser nós exemplos para eles. Está na hora da igreja se colocar em santificação, arrepender do pecado, da vaidade, da luxúria, se arrepender dos seus maus caminhos, homens amantes de si mesmo, mulheres que andam na vaidade, com esmalte, com batom, com saias coladas, saia curta, com sensualidade, deixar o mundanismo entrar dentro das igrejas. Meus amados irmãos, é tempo da igreja imaculada, a igreja primitiva, a igreja de agora seguir os passos da igreja primitiva, buscar a Deus, orar, jejuar, santificar, clamar pelas almas, ser luz do mundo, não ficar dentro de templo somente de 4 paredes, ir nas ruas evangelizar, pregar a verdadeira palavra, porque vaidade é pecado, meus irmãos. Há 30, 40 anos atrás, você não via uma igreja, não via uma mulher subir pintada no púlpito e querer falar em línguas, meus irmãos. Há 30, 40 anos atrás, coxo andava, paralítico andava, cego via, mudo falava dentro das igrejas. O Espírito Santo batizava muitas pessoas. Pessoas vomitavam macumba. O demônio caía, talvez, a quilômetros ali, estava andando uma pessoa endemoniada, passando na frente da igreja, caía lá na rua, meus irmãos. Por quê? Porque a igreja era unida, não tinha contenda, não tinha divisão, não tinha inveja, não tinha luxúria. Os irmãos eram humildes, unidos, pegavam nas mãos e diziam, vamos orar junto, vamos buscar. O pastor não ficava somente dentro da sua casa, mas ele ia visitar suas ovelhas. O evangelista não ficava somente querendo se pagar, querendo ser o bonzão, mas ele ia anunciar Jesus nas ruas. Então a igreja, ela tinha compromisso com Deus. Ela estava interligada. Mas nesta última hora, meus irmãos, Jesus vai levantar. Jesus vai levantar ainda remanescentes, porque o tempo está chegando. Tempos difíceis na face dessa terra. Se prepara, igreja. Se prepara, porque está vindo coisa pior do que o coronavírus. Vai vir coisa pior. Logo, logo vocês vão ver a igreja ser perseguida. Porque nós vamos passar por um princípio de grande tribulação. Jesus me revelou, certa feita eu estava quebrando milho. E Jesus falando comigo. Lá no interior. Eu quebrando milho e Jesus falando no Mateus 24. Mateus 24, 8. No 7 e no 8 ele fala assim, haverá pestes, haverá terremotos, haverá guerras, haverá mortandades, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E daí ele coloca um ponto final. Então todas essas coisas são o princípio das dores. Morte, terremoto, coronavírus, peste, é princípio das dores. Todavia, depois disso, no versículo 9, ele fala, então vos entregarão, sereis odiados de todas as nações. Matar-vos-ão por causa do meu nome. Prepara a igreja. Vai vir uma perseguição da mesma forma que veio para aquele povo. Da mesma forma que veio para a igreja primitiva uma perseguição. Vai vir para mim e para a tua vida.
E se nós não estiver preparado, nós vamos negar o Senhor Jesus. Se prepara, porque a nova ordem mundial está vindo aí. O anticristo vai reinar e você está dormindo. Você está sonolento. Você está, quem sabe, vivendo dissolutamente nesse mundo, agarrado nas coisas materiais. É tempo de buscar o Espírito. Jesus falou na sua palavra dizendo: buscai o reino do céu e a sua justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Chega de se agarrar nos bens materiais. Paulo falou em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Jesus também disse na sua palavra: não junte tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, mas junte tesouro aonde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba, porque lá no céu haverá descanso, haverá paz, haverá alegria. Lá não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter coronavírus, não vai ter desgraça, não vai ter pai matando filho, não vai ter tristeza, não vai ter inveja, mas só alegria, só paz, só cântico novo. A Bíblia diz que nós vamos estar com uma harpa nas mãos e vamos estar dizendo: Santo é o Cordeiro de Deus, o Salvador das nossas almas. Então fica essa palavra, meus irmãos. É tempo de despertar e buscar Deus. Amém? Fica essa palavra para você que esteve presente nessa live. E você que não esteve presente, que ainda vai assistir, guarda essa palavra, assista até o final, você que possa ver de novo, quer ver, veja de novo o que Deus falou contigo aí, tá bom? Eu não sou melhor do que ninguém, meus irmãos. Eu temo pela minha alma, temo muito, todo dia estou nos pés de Jesus, dizendo: Deus, perdoa meus pecados, me aperfeiçoa, me ajuda a ser melhor, me tira dessa terra, Maranata, vem Jesus, leva nós para o céu. Porque nessa terra é só tristeza, é só dor, é só angústia, coisas piores ainda vão vir. O mundo está virado do lado avesso. Se prepare, igreja. Fique essa palavra para você e que Jesus possa falar mais no teu coração. Amém, meus irmãos.